Menino cabra da peste, que nasce lá pelo agreste, não tem medo não. Cresce com esporão de galo, vendo mão criando calo, de tanto só capilão. Eu nasci em Nova York, lá no Médio Parnaíba. Eu sou filho do sertão, fiz da luta uma bandeira. Meu nome é Neiva Moreira, cidadão do Maranhão. Início do século passado. O dia era 10 de outubro, quando em pleno sertão do Maranhão, na pequena Nova York, numa região que, se hoje tem pouca coisa feita pelo homem, naquela época era só desolação. Nascia José Guimarães Neiva Moreira. De um começo tão inóspito às margens do rio Parnaíba, surgia ali um dos mais profundos conhecedores da dura realidade da nossa terra e da nossa gente, que ao longo de sua vida foi e continua sendo um incansável defensor dos oprimidos. De Nova York para o Liceu Piauiense, de lá para São Luís, de São Luís para o Brasil e do Brasil para o mundo. Líder estudantil, jornalista, escritor, político, participou de inúmeras batalhas, muitas delas travadas no papel. Quando era diretor da revista O Cruzeiro, no Rio de Janeiro, a tua mãe te viu dando uma entrevista, Neiva, e ela te escreveu uma carta, que ela se sentia muito orgulhosa de ver o filho ter chegado tão longe, mas que tinha sentido uma ponta de vaidade na entrevista, e pediu que tu te defendesse disso. Tu não fizeste outra coisa durante a vida, tu defende sempre da vaidade. Talvez por isso tu resististe tanto a esse documentário sobre tua vida, mas ele é necessário. Ele é uma obrigação que a gente tem de passar para gerações futuras que existem como tu, homens que tiveram o poder na mão, mas que souberam respeitar o povo. A minha mãe falou que tinha um filho que gostaria de ser jornalista e advogado. E aí eu fui, ele me levou pessoalmente para o Jornal do Povo na sua última fase, na Rua da Paz. E ali comecei a minha vida pública, minha vida pessoal, e elegi Neiva como grande líder da minha vida sob esse aspecto de cidadania. Em São Luís, estreou como jornalista no jornal A Pacotilha. Com a reportagem São Luís Abandonada, já mostrava sua veia política, denunciando os problemas da cidade e do seu povo. Essa reportagem valeu 15 dias de prisão no 1º Distrito, na Rua da Palma. E quando veio à liberdade, através do então ministro da Justiça, consegue também libertar seus 50 companheiros de detenção. A política surge definitiva logo em seguida, no Jornal do Povo, com Geração da Lama, uma reportagem histórica. Destaco 2 aspectos que reputo importantes das contribuições de Neiva Moreira ao Maranhão. Eu me refiro às contribuições prestadas à imprensa, porque Neiva Moreira chegou aqui em São Luís e implantou um sistema novo, um sistema dinâmico, um sistema que valorizava a notícia, sobretudo a notícia. E com a notícia é que realmente ele revolucionou a imprensa de São Luís. A imprensa mobilizava e a organização partidária nos bairros, os núcleos de bairros construídos em todos os bairros de São Luís, realmente era uma reserva. Era muito importante pela participação popular. Fui repórter do Jornal do Povo, no Sobradão, lá da rua Herculano Parga. E o Neiva Moreira me levou para trabalhar com ele. Eu antes trabalhava no Jornal Pequeno. E foi uma grande escola. Não só o jornal, como a presença do Neiva, os exemplos cívicos, a ação política do Neiva. Ele era, e continua sendo, naquele tempo, o grande militante das oposições coligadas, que ajudou a desbravar os caminhos da libertação política no Maranhão, como hoje é este grande monumento vivo. Eu nasci no México e cresci logo depois vindo para o Brasil. Tive que aprender, a dividir papai, questões tão importantes que lhe eram tão importantes, as questões da América Latina. Me lembro de tantas vezes no jantar dividir os meus problemas da escola com os problemas do Iraque, do Oriente Médio, as discussões na África. E assim aprendi desse grande maranhense
que é papai, aprendi a valorizar o outro. Já no seu primeiro mandato como deputado estadual, Neiva Moreira foi líder da bancada oposicionista e um dos líderes da greve de 51, também conhecida como a Batalha do Maranhão, que paralisou a capital por 6 meses e foi o principal movimento de massas do estado no século passado. Eleito deputado federal, destaca-se na capital do país e no golpe de 64. Com a implantação da ditadura, claro, ele seria um dos primeiros caçados. O que aconteceu juntamente com Brizola, Valdir Pires, José Serra, Miguel Arraes e outros ilustres. Foram 15 anos de exílio entre a Bolívia, o Uruguai, a Argentina, o Peru e o México e por todo o chamado Terceiro Mundo, África, Ásia e Oriente Médio. O seu Jornal do Povo teve a circulação proibida e a sede incendiada. Mas mesmo no exílio, Neiva Moreira, o jornalista, não se calou. Como editor da revista Cadernos do Terceiro Mundo, percorreu e denunciou as mazelas de outras terras que também lutavam por liberdade. Eu conheço Neiva há muitos anos, mas o que eu acho assim marcante no Neiva é a capacidade do Neiva de viver o seu tempo, né? Viver o seu tempo. Já está com uma certa idade, mas não perdeu aquele amor e aquele respeito pela luta, pela organização do povo. O companheiro Neiva Moreira é um dos remanescentes da velha guarda de políticos brasileiros que vem desde meados do século passado enriquecendo a vida pública do nosso país. Idealista, homem probo, fiel às suas convicções, Neiva começou onde sempre esteve, no campo daqueles que se preocupam com a busca obstinada de um país mais justo. É uma grande honra ter uma pessoa da estatura do Neiva Moreira como meu companheiro de partido. Seria preciso muito tempo para discorrer sobre a vida luminosa desse grande batente, desse grande guerreiro das causas populares que é o Neiva. Ainda no exílio, Neiva Moreira participa do histórico Encontro de Lisboa, marco inicial do atual Partido Democrático Trabalhista. E quando volta ao Brasil, anistiado, assume vaga na Câmara Federal. Após 5 mandatos como deputado federal, é hoje uma das mais respeitadas figuras da cena política brasileira. Fez história, faz parte de nossa história. E como as socadeiras de pilão, que passavam as noites em um rincão esquecido desse Maranhão, só para ajudar o próximo, Neiva Moreira continua sua vida de entrega e luta para fazer de nossa terra um lugar mais justo para se viver. Fico muito feliz por poder também estar vivendo esse momento, participando desse momento em que homenageamos o nosso grande comandante Leonel Brizola e contando com a presença desse outro grande comandante que ao longo de décadas também esteve ao lado de Brizola, esteve ao lado dos grandes companheiros que lutaram por um Brasil para os brasileiros e este Neiva que a vida inteira lutou para libertar o Maranhão. Depois de tantos testemunhos, deixamos por último as palavras de um velho companheiro de Neiva Moreira. Um homem que durante a sua vida também conheceu de perto a realidade do povo do Maranhão. O seu amigo João do Vale. A voz do povo. Quando meu amigo Neiva saiu para o exílio, ao aeroporto para despedi-lo, mas apenas o vi embarcando, cercado de agentes. Voltei muito triste e indignado. Fiquei com aquilo na cabeça e escrevi o Meu Samba é a Voz do Povo, dedicado ao amigo e companheiro exilado. Escrevi a Neiva uma carta, já não me lembro em que país ele andava, enviando-lhe a letra do samba. Nela, eu digo assim: eu sou a flor que o vento jogou no chão, mas ficou um galho que outra flor brotou. As minhas folhas o vento pode levar, mas o meu perfume fica boiando no ar. Era uma linguagem figurada, mas eu sei o que queria dizer. E muita gente comigo também sabia. João do Vale, São Luís, julho de 1982. Meu samba é a voz do povo, se alguém gostou eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo,
gostou e eu posso cantar de novo. Eu fui pedir aumento ao patrão, fui piorar minha situação. O meu nome foi pra lista na mesma hora dos que iam ser mandados embora.